dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fiz e Amigos. Sejam bem-vindos ao nosso retorno triunfal aos episódios e às produções dos episódios para as mídias digitais com o podcast do Fiz e Amigos, voltando com uma série de episódios, na verdade, com temáticas relacionadas à mecânica quântica. E hoje estou aqui novamente, eu, Guilherme Aragão, aluno de licenciatura em Física da Universidade Federal da Bahia, junto com, como sempre, o meu companheiro David. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é David Aerosmith Cook, também aluno de licenciatura do Instituto de Física. E hoje trazemos novamente um queridíssimo colega que já participou aqui falando sobre seu amor ao filme Homem-Formiga. Nosso caríssimo Vinícius. Muito boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Se fala de quântica, eu tenho que estar no meio, né? Não tem como, né? Não tem como. Impossível falar de quântica sem citar Vinícius. Schrödinger, Vinícius, claro. Hoje a gente está aqui para fazer um episódio sobre uma polêmica, né, digamos assim, sobre uma situação que traz até hoje discussões na área da física, que começa especificamente com uma frase que, me perdoe a minha pronúncia em inglês, é shut up and calculate. Vinícius, você que estuda e pesquisa e trabalha na área há muito tempo, o que é isso? Bom, essa frase, ela começou, se não me engano, foi com Landau, né? Ele dava aula na universidade dele e era muito comum os estudantes dele fazer perguntas para ele sobre interpretações, eu não quero nem dizer interpretações físicas, né? Mas uma interpretação dos resultados que estavam aparecendo, das questões da mecânica quântica, e ele falar, cala a boca e calcule, para os estudantes. Porque para ele, essa é que é o primor da mecânica quântica, né? É você fazer aquela matemática que, no fundo é muito esquisita. Sim. E chegar e dar certo com os experimentos. Então, acho que é basicamente essa que é a ideia do shut up and calculate. Só que isso é uma parada que eu fico pensando um pouco, no sentido que, ok, a gente teve esse movimento e hoje a gente tem uma vasta gama de interpretações de mecânica quântica, falando especificamente de mecânica quântica. Sim. Será que o fato de não existir necessariamente uma única interpretação não provaria que esse método talvez seja o correto? Será? Essa é a minha provocação. Eu entendo a sua pergunta, é uma pergunta muito pertinente, porque ela se responde enquanto a gente está... ela se mostra enquanto a gente está andando pelos corredores daqui, né? Existem diversas interpretações para a mecânica quântica, levando em consideração o fato de que a gente não consegue interagir com o que a gente estuda da mesma maneira que é com a mecânica clássica. Eu estou olhando aqui, por exemplo, na minha frente, vocês do podcast não estão vendo, mas tem aqui um plano inclinado. Então, diversas quantidades físicas a gente pode ter a partir do estudo do plano inclinado. A gente pode estudar gravidade, a gente pode estudar, né, velocidade, atrito, todas essas coisas. Então, a nossa forma de modelar o fenômeno, ela tende a concordar, pelo menos guardar as devidas proporções, com o que a gente vê. Em mecânica quântica a gente não consegue ter isso. Mas o que a gente consegue ter é acesso aos dados, não é? E aí você fez uma provocação muito boa, que é a pluralidade das interpretações da mecânica quântica dão pra gente um sentido de incerteza que a física não experimentava acho que num ambiente um pouco mais epistemológico até, né? A gente tinha no que se valer, que é os nossos sentidos aí, entrou Descartes, né? Enfim. Sim. O meu ponto é, eu não penso que seja essa a solução. Porque, assim, apesar da gente ver que algo parecido com o shut up and calculate fez com que a gente consiga ter uma evolução tecnológica muito grande, não é? O que isso me diz da natureza? Eu vou trazer um questionamento que eu estou tendo, vou compartilhar com vocês um questionamento que eu estou tendo bem atual na minha cabeça, no caso. Que é o seguinte, beleza, a gente tem muita tecnologia, esse microfone, esse notebook, etc., mas se a gente for parar para pensar, a gente enquanto cientista, a profissão cientista nasce da filosofia na tentativa da gente conseguir entender qual que é o papel do ser humano na natureza, como interpretar a natureza, como interpretar a nossa relação com a natureza, né, o porquê e essas coisas. E aí eu pergunto para vocês,
diante de tantas evoluções que a gente teve na física que mudaram a perspectiva do ser humano, sabe? Tipo, por exemplo, a Revolução Copernicana, Sim. né? O Galileu, até o próprio a questão da eletricidade, todas essas coisas são mudanças de paradigma que transformam a nossa vida, não no sentido assim ferramental, porque até aí animal faz também. É mais no sentido filosófico, Exatamente. da maneira como a gente enxerga e entra em contato com o mundo ao nosso redor, né? Se a gente for parar para analisar, a gente não tem tanto avanço assim moral e ético desde os gregos, né? Assim, a gente tem bem pouca coisa. E aí, beleza, a gente comemora muito algumas, como por exemplo o bóson de Higgs. A gente comemorou muito a descoberta do bóson de Higgs. Mas eu pergunto para meus amigos negros do Instituto de Física, eu pergunto para os meus amigos, para minhas amigas mulheres do Instituto de Física, o que é que isso mudou na forma como a sociedade te vê? Perfeito. E aí, vocês sabem, talvez o pessoal do podcast não saiba, porque é a minha segunda aparição, né? Em forma de áudio, claro. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito apaixonado pela mecânica quântica. Só que hoje, eu sou apaixonado por ela justamente por essa pluralidade das interpretações e pelo fato de toda vez que você estuda qualquer coisa de mecânica quântica, é novo. Perfeito. Só que ao mesmo tempo, essa ideia do shut up and calculate faz com que a gente se volte muito para a adição de zeros, certo? Sim. E para nada com a ideia de que a gente tem um material para estudar que de fato tem a capacidade de tocar em assuntos que, né, de trazer para a gente coisas que a gente nunca trouxe. Então, não, eu não acho que esse seja o caminho, porque se for, eu tenho um professor de filosofia que ele fala que toda vez que a gente usa as nossas faculdades mentais para fazer um avanço tecnicista, a gente é só um super macaco. São super Um super chimpanzé. Perfeito. Então eu concordo com ele sobre isso. Eu acho que, tipo, ia até entrando mais na temática do motivo do porquê que eu te chamei aqui, porque a gente chamou aqui nesse episódio, acho que essa tipo, é a terceira vez que eu e você, de alguma forma, fazemos algum tipo de projeto batendo nessa tecla. Porque, tipo, eu sempre tive essa angústia quando eu entrei no Instituto de Física, eu tinha um contato, acho que quase todas as pessoas que entraram no Instituto de Física tinham algum tipo de contato com a ideia de estudar física teórica, porque é a física que mais parece ser divertida, é a que mais é divulgada, tanto a parte de mecânica quântica quanto a parte de relatividade, cosmologia e etc. E eu tive um afastamento muito grande dessa área quando eu percebi que basicamente o que as pessoas faziam era conta. Sim. E, tipo, sem propósito de fazer conta. Tem amigos meus hoje que estudam, que se estudam nessa área, que se eu chegar pra eles e perguntar, pô, mano, você passou... Ele falou, tipo, passou, sei lá, 2, 3 dias fazendo 20 páginas de conta, pergunta, legal, mano, qual foi a conclusão física que você tirou disso? Ele, nada, é porque a conta fechou aqui. E não é porque seja uma coisa de ignorância da parte dele ou coisa do tipo. É porque realmente a visão de estudo de física hoje em dia que se tem, pelo menos na minha impressão, da galera que estuda física teórica, senta a bunda na cadeira e calcule e o resultado que você vai encontrar é uma solução que feche naquela equação, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que isso afeta tanto a gente enquanto pesquisador, mas efetivamente as pessoas que têm contato com a física. Você falou uma parada que eu achei muito legal sobre a questão de como as descobertas físicas hoje em dia deixaram de ser muito menos filosóficas e viraram muito mais tecnicistas. E a gente tem a impressão, e eu já tive muitas conversas sobre isso, de que, pô, não tá tendo mais tanta descoberta física como tinha, sei lá, nos anos antes, no século XIX, no século XX. Por que não tá tendo? Na prática tá, só que as descobertas que estão tendo são as paradas que, para você entender que aquilo ali foi uma mega descoberta, você tem que ter um arcabouço teórico tão grande que, tipo assim, pô, a gente conversou aqui num episódio anterior com o Ronan sobre a partícula de Deus e sobre todo esse mito envolvendo a partícula de Deus, e ele comentou como isso foi tipo um erro de digitação que uma editora não gostou da maneira como o cara tinha escrevido, que era God damn, e aí tirou o damn e deixou só God, e aí ficou a partícula de Deus. Então, tipo assim, pô, foi preciso um erro de digitação para a parada virar literalmente uma partícula de Deus, para alguma descoberta física viralizar muito na mídia a ponto de chamar atenção para uma área específica. Se não fosse isso, não teria acontecido. A galera só teria vivido a vida como se tivesse, legal, descobrimos o bóson de Higgs. O que é um bóson de Higgs? Sei lá, é um bóson de Higgs. E é isso, sabe? Essa é a minha visão que eu tenho hoje. Acho que
Isso que é importante desse tipo de discussão, tanto desse projeto, da ideia de fazer o podcast relacionado com esse tema, quanto dos outros 2 projetos que a gente fez antes. Só dando um contexto, a gente fez um evento, foi meio que uma palestra, não foi meio que uma palestra, foi mais uma roda de conversa. E além disso, a gente trouxe isso para a temática dos encontros de histórias da física, história e filosofia da física que a gente tem no Laboratório de História das Ciências. Mas é isso. Perfeito. Eu acho interessante isso que você está falando, porque assim, quando eu entrei, eu acredito que na verdade é muito geral, né? Sim, você sim. falou. Quando eu entrei, eu também entrei em física nessa vontade de eu quero entender o universo, eu quero entender as paradas, tá ligado? E quando você chega aqui, você se encontra com a dura realidade que você só vai estudar o que você gosta em física das 2 uma. Ou muito no final, Perfeito. Sim. ou se você for com a iniciação científica. E ainda assim, na iniciação científica, até você estudar o que você gosta, às vezes demora muito. Às vezes demora muito. A questão é que eu acredito que esse espírito tecnicista da ciência, ele nublou também esse senso de maravilha que a gente tem de fazer ciência, né? E hoje, eu não sei vocês, mas eu sinto que às vezes é até tirado pra chacota, tá ligado? Que a gente vem pra fazer física, ninguém vem pra fazer física porque a gente quer dinheiro, pô. Não tem porquê. A gente vem pra cá porque a gente quer, pô, a gente acha maneiro estrela, galáxia, a gente acha maneiro as particulinhas, mecânica quântica, relatividade. E é justamente esse sentimento, na minha opinião, que vai conectar as respostas que a gente tem, seja com cálculo, seja com pensamento, etc., com a sociedade de fato. Não é? Você pode ver, eu acho interessante que sempre no final dos episódios vocês perguntam sobre divulgação científica. Esse trabalho da divulgação científica, eu acho muito, muito genial quem consegue fazer um trabalho de divulgação científica em cima por exemplo, como você falou, do bóson de Higgs. Porque, de fato, é um arcabouço teórico tão profundo e tão bizarro que você conseguir traduzir isso, né? Porque isso é de fato uma tradução para ser geral, eu acho isso sensacional, pô. Eu acho que esse tipo de iniciativa que a gente está tendo enquanto corpo estudantil, vocês primeiro talvez até, né, com o podcast, mas essa iniciativa de trazer isso para dentro da universidade, essa conversa existir, eu acho que ele é um passo muito grande na direção certa. A partir daqui são os passos mais difíceis, né? Eu e o Ronan, que apresentou antes de mim, né, o Gloom do Instituto de Física, né? A gente participa de um grupo de física teórica e a gente está sempre apresentando lá e tal. Sim, sim. E eu estou percebendo que a gente está tentando, não só eu e ele, né, mas alguns outros participantes, a gente está tentando mudar um pouquinho a forma como a gente expressa os nossos resultados, né? Isso é até uma novidade, né? Vocês não são do nosso grupo lá, mas a forma como a gente está expondo os nossos resultados está mudando, né? Então, por exemplo, eu fiz uma apresentação recentemente, eu não sei, provavelmente não sei se o pessoal conhece, mas sobre o efeito Compton, que é basicamente o efeito, não sei se vocês já fizeram episódio sobre isso aqui, mas uma coisa bem, assim, icônica em mecânica quântica, né? Perfeito. Que é quando você tem uma das evidências cabais do fato de que o fóton ele pode se comportar como uma partícula. Sim. O que antes era visto como uma onda, agora tem esse caráter, né, de partícula. E eu estava falando sobre isso justamente no meio da teoria quântica dos campos, que eu acredito que o Ronan deve ter citado isso, sim, né? Sim. É a base, o substrato matemático que a gente usa para falar de modelo padrão. Perfeito. Então, eu usei todas as ferramentas matemáticas nessa teoria que não é simples, né? É muita conta, como o Guilherme falou, papo de você ficar 3 dias, 20 páginas, errando muito, depois chegar no final e falar o que é isto. Mas a forma como eu apresentei o resultado lá foi um pouco diferente, porque o meu resultado não foi um número. O meu resultado foi uma exposição do que, na minha cabeça, claro, né, porque a gente não tem como ver o espalhamento do Compton, mas uma exposição do que é esse fenômeno,
sabe? E isso é um pouco diferente. Eu achei engraçado que o meu orientador perguntou assim, tá, e os dados? E os dados? Eu quero número, eu quero número. Tá, e como é que eu acredito que isso que você falou tá certo? Aí eu falei, então eu vou tomar esse zero. Mas eu acho que esse movimento de mudança, a gente consegue sair do xarope com calculate. Perfeito. Sabe? A gente consegue. Você acha que essa mudança na maneira como vocês apresentam... Porque, tipo assim, as reuniões de teóricos são divulgadas amplamente na comunidade física com a ideia de que elas são abertas. Sim. Então, idealmente, qualquer pessoa, qualquer estudante de física pode sentar lá e assistir às apresentações de física teórica. Sim. Você acha que talvez essa mudança tenha vindo por causa disso? Porque eu vejo, visualmente assim, que uma quantidade de pessoas considerável começou a ir. Não todo mundo, mas tipo, muita gente que nunca tinha assistido a apresentação, ou gente que não tinha muito contato com a área, gente que tem interesse em entrar na área de física teórica começou a assistir essas apresentações. Será que tem talvez uma necessidade disso? Tipo, você começou a visualizar, que viam as pessoas que não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo e vocês pensaram em trazer essa mudança de apresentar os resultados? Eu vou ser sincero, o pessoal sabe, eu entrei no grupo de física teórica, um dos grupos teóricos, né, de física teórica, no meu primeiro semestre. Caramba. Então, caramba não, porque eu não entendia nada, né? Desde os primórdios. Eu passei muito tempo lá sem entender nada. E hoje, depois que eu consigo estudar no nível que eu não entendia antes, eu, sendo completamente partidário das mesmas ideias que vocês sobre sei lá, justamente essa universalização do conhecimento que a gente produz aqui dentro, eu tento muito fazer com que as pessoas que estão na minha pele hoje, né, no caso que estão no estado que eu estava e que estão hoje, que elas sejam parte disso. Porque eu não sou dono do conhecimento, né? Eu penso muito que se você faz questão de transmitir aquilo que você conseguiu de conhecimento para a sua plateia de maneira que eles não entendam, isso é meio que você não está fazendo ciência, né? Você tá fazendo qualquer outra coisa, não é essa a proposta. Então, assim, desde o momento que eu comecei a ser o organizador das reuniões, a primeira coisa que eu pensei foi a gente vai começar a divulgar no grupo geral. Precisa divulgar. A outra coisa foi colocar de forma que as pessoas se interessem e que, se elas não entenderem, pelo menos elas dêem um pouquinho de risada, sabe? que seja gratificante para elas estar ali. Geralmente, o que acontece também é que no final das reuniões eu busco os calouros ou as pessoas de início, meio de curso, e eu tento responder perguntas de coisas mais basilares, etc. O Ronan, o nosso Gloom, que teve aqui, isso aqui mantém coesa, é a realidade, a gente sempre tenta estar respondendo. Eu acredito que esse uma mudança, como eu falei inclusive no Café Científico, né? Sim. É uma mudança de tendência aqui dentro que é muito visível, palpável até. Que bom, né? Isso é ótimo. Você senta aí, conversa com as pessoas e você vê, tipo, eu tenho muita felicidade de dizer isso. Que no geral, numa semana no estudo de física, eu tenho mais conversa sobre filosofia do que sobre física. Viva filosofia! Estamos ganhando, excelente. Muito bom. Sabe? Mas eu queria comentar só um pouquinho sobre essa questão do Shut Up and Calculate, que é o seguinte: quando a gente pensa, ok, a gente tem milhares e milhares de interpretações sobre o que está acontecendo ali na mecânica quântica, sobre se são muitos mundos, se o elétron está em múltiplos estados ao mesmo tempo, ou se às vezes não é nada disso e não faz nem sentido a gente falar dessas coisas até a gente abrir a medição. E uma coisa que eu acho interessante pontuar, que eu acho que a gente fala pouco, mas quem acabou lembrando disso foi Milena, que será convidada ou foi convidada. Mas é que a noção é o seguinte: quando a gente fala sobre interpretações, ok, as contas podem até bater, né? No final das contas, as contas que eu faço e as contas que você faz, e mesmo que a gente tenha interpretações diferentes, vão ser as mesmas. Mas quando a gente fala sobre os rumos que uma teoria vai seguir, sobre quais são os próximos experimentos que nós vamos fazer, isso necessariamente depende da interpretação. Perfeito. Por exemplo, no caso que provavelmente vai ser pontuado por Milena muito melhor do que eu,
A noção das desigualdades de Bell, os experimentos trazidos pelo Alan Aspect, justamente estão numa noção de esse debate se é uma teoria, o que está acontecendo por detrás dos panos da mecânica quântica. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a gente acha que a gente é teórico, a gente acha que a física é tudo, a gente é a física toda, mas, na verdade, essa parte experimental é muito fundamental, essa parte da visão filosófica da teoria é muito importante na parte experimental. O que eu gostaria de perguntar é, quando foi que você, a gente já tinha comentado isso no episódio anterior, você tem um background de teologia, de uma pessoa que fez seminário, mas eu gostaria de perguntar, em que momento, você consegue pontuar mais ou menos em que momento esse incômodo do Shut Up and Calculate chegou em você? Um momento que você falou, olha, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Tá, eu lembro que, lógico, eu entrei aqui já super apaixonado por modelo padrão, mesmo sem saber nada. Normal. Mas eu olhava e falava, tipo, meu Deus do céu. Oh my God, isso é Clark. Meu Deus. E você pensar que a multiplicidade de partículas indivisíveis formava a multiplicidade dos entes macroscópicos. Tipo, tudo isso me fascinava, né? E eu entrei na universidade, entrei na iniciação científica, só para quem tiver com vontade de entrar em física, eu entrar na universidade, entrar na iniciação científica, que foi o meu primeiro semestre, teve um tempo. Tem sempre um intervalo, né? Tem um intervalo. Não é tão simples. E o meu orientador, ele me colocou para estudar as coisas básicas da teoria quântica dos campos, né? Que é mecânica quântica e relatividade. Eu fiquei apaixonado instantaneamente por mecânica quântica quando eu via o colapso da função de onda. Eu acho que todo mundo, não tem como. Quando você vê ali os livros dizendo que antes da função de onda colapsar, ela pode ser qualquer coisa, ela descreve toda a totalidade do estado físico de um objeto, você fica tipo, não é possível, sabe? Mas o momento em que o Shut Up and Calculate me pegou foi o dia que eu estava estudando decaimento em interações fracas. Processo de decaimento, por exemplo, decaimento radioativo, certo? E eu estava estudando um decaimento, agora me falha um pouco a memória, mas eu estava estudando decaimento, não vou dar nome às partículas, porque se eu vi logo no princípio aqui, os gluons me ouvindo podem achar ruim. Mas eu tinha um decaimento envolvendo partículas que eram uma de uma massa 70, outro de uma massa 1, e para ocorrer dentro desse processo, elas trocavam uma partícula de massa 7000. Ah, eu já ouvi essa história. Sim. Você se lembra, eu já contei essa história. E eu, incomodadíssimo com o fato de que, obviamente, eu não estava entendendo aquilo, né? Eu não... Só para os nossos ouvintes, o que significa trocar? Ah, sim, verdade. Uma coisa que a física de partículas ensinou pra gente é que as interações elas ocorrem... Na verdade, a mecânica quântica já tinha dado uma pista pra gente. Perfeito. A gente tem energia quantizada, certo? Ou seja, por exemplo, se você tem um feixe de luz, na verdade o que você tem ali são pequenos pacotezinhos de luz que são os fótons. Uhum. O que o modelo padrão, o que a física de partículas ensina pra gente é que, na verdade, todas as interações fundamentais, menos a gravidade ainda, né? Perfeito. Pois A gravidade é outra coisa, não sei também, né? Pode ser que seja, a gente não sabe. Elas são feitas de tal forma que, para que dois objetos interajam via essa força fundamental, uma partícula deve ser trocada. Então, vamos imaginar que um próton e um elétron interagindo para formar um átomo de hidrogênio, por exemplo. Eles estão ali, a gente aprende no colégio que tem, eu acho que no colégio, meu colégio não ensinou, eu estudei em colégio ruim. Na verdade não é ruim. A política do Estado brasileiro ela faz com que os colégios estaduais e públicos eles sejam deteriorados, os professores sejam deteriorados e formem alunos incapacitados para serem só mercadores. Perfeito. Essa que é a verdade. Muito o colégio bem era ótimo. Muito bem colocado. Mas a gente aprende no nível mais básico que tem ali a força de Coulomb,
né? Sim. Hoje a gente entende que, na verdade, o que acontece é que a interação eletromagnética ela é mediada por um fóton, ou seja, as partículas elas trocam um fóton. Okay. E daí você tem a interação eletromagnética. Eu sei que essa descrição é um pouco estranha, né? Mas é dessa maneira que a gente vê. Então é como se, tipo assim, você tem duas partículas de massa, no caso, contextualizando com a situação que você falou. Você tem duas partículas de massa 1, cada uma delas tem uma massa 1. Isso. E aí sai um fóton de massa 7000 de uma partícula. Perfeito. Ele viaja e entra em contato com outra partícula de massa 1 e ele simplesmente desaparece. Então, o problema é maior, o absurdo é ainda maior. Complemente o absurdo. Porque o fóton não tem massa. Entendi. Incrível. Outra coisa, o gluon, engraçado, né? Nosso caríssimo Ronan. A contagem absurda do gluon está em 4. Mas eu tô falando do gluon verdadeiro, no caso, ele também não tem massa, ou seja, você tem a força forte e a força eletromagnética, que são mediadas por partículas que não têm massa. Perfeito. Sendo assim, você não tem esse problema de massa no fenômeno. Só que a interação fraca, que é justamente aquela que a gente estuda para ver decaimentos radioativos, etc., ela é mediada por partículas que são massivas, independente do que Ronan diga para vocês. Certo? Ela está em cima. Independente. E o que acontece é que essa partícula, ela tem 70 vezes, mais ou menos, a massa de um próton. Gente, o próton é pesadinho, tá? O próton, ele é pesado. Incrível. Eu acho que, se eu não me engano, o próton deve ter 1 megaelectronvolt de massa. Algo, eu não tenho certeza agora. Mas vocês podem procurar, vocês estão com o celular na mão, vocês procuram. O bóson que ele media, os bósons que mediam essa interação, eles têm 70 vezes, mais ou menos, a massa do próton. Então, se você tem um próton e um elétron interagindo fracamente, o que você tem é que o elétron, 70 vezes mais leve que o próton, troca uma partícula 70 vezes mais pesada que o próton, e tá todo mundo de boa com isso. Por quê? Porque quando você olha no estado inicial e no estado final, A energia se conserva. tudo se conserva. Que lindo, olha a física como é bonita. E aí, eu lembro que eu perguntei pro meu orientador, só para constar, pessoal, eu fiz uma descrição bem rudimentar aqui. Se tiver alguém da área no meio, vocês estão entendendo o que eu tô falando, não sejam chatos. Não fica fludando coisa no Instagram do pessoal. Mas quando eu perguntei isso pro meu orientador, eu vim de uma angústia. Eu sou uma pessoa muito angustiada com física, né? Eu sempre... Todos nós, eu acho que todos nós. Eu acho que fazer o curso de física te deixa angustiado. Angustiante. Tá ligado? E eu sempre coloco as minhas angústias pro meu orientador, eu sempre coloquei. Só que essa foi a primeira vez que a resposta que ele me deu não foi uma resposta... Assim, eu não acho que seja satisfatória nem para ele. Se você estiver ouvindo esse podcast, professor. Caia de volta à nossa discussão. Que o que ele disse foi, mas Vinícius, a energia não se conserva? Eu falei, sim. Então, não estou te entendendo. A questão é que isso, inclusive, nas nossas reuniões de filosofia, de história e filosofia da ciência, né? Sim, sim. O próximo texto vai falar sobre isso. Perfeito. Que a gente, na matemática que descreve essa interação, diz que essa partícula é uma partícula virtual. E no arcabouço matemático que a gente tem, as partículas virtuais elas não precisam obedecer à equação do Einstein, E igual a mc². Ou seja, tudo no universo precisa. Menos as partículas virtuais. Menos aquilo que se obedecesse a gente não conseguia fazer física. Incrível. Incrível. Então, essa resposta para mim foi um chorar para um calculate, porque para eu saber que a energia se conserva, eu tenho que fazer uma continha de mais no início, uma continha de mais no final, ver que as duas estão iguais e acabou. Nesse momento foi uma quebra muito grande para mim, porque até então eu sempre fui muito conectado com a filosofia, né? Como o David falou, eu vim de um curso terminado, concluído. Que ele terminou. Importante ressaltar isso aí. Teologia, que querendo ou não é filosofia, né? Minha mãe também, ela estuda filosofia, sempre estudou, né? Voltado para a educação, mas meu primo, na verdade. Então, só que quando eu fui fazendo física, eu fui vendo a física como uma irmã mais nova da filosofia, como a filha mais velha da filosofia. Porque surge dela, né? Tipo, historicamente. Sim. Só que você percebe que
de maneira alguma, é suficiente. Física sozinha não é suficiente. Não é. Aí, essa questão das interpretações, por exemplo, que o David colocou antes da pergunta, isso vai fazer filosofia, não é? Sim. Você pegar uma interpretação, estudar quais são as nuances dela, quais são as consequências dela e propor um experimento em cima disso, isso vai fazer filosofia. Com certeza. Não é? E tudo bem, as nossas contas podem dar iguais na interpretação A e interpretação B, mas o fazer filosofia, talvez dentro da nossa área tenha esse aspecto um pouco mais empirista, mas é isso. Sim. Sabe? A gente está concatenando, a gente está pensando e etc. Agora, você se esconder atrás da matemática e impor ao fenômeno o que a matemática te diz, isso eu discordo. Perfeito. Isso eu discordo fortemente. E eu vou bater nessa tecla, acho que até o dia que eu morrer. Eu também não vou aqui me enrijecer com ela na minha vida, né? Mas vai salvar esse áudio, porque no dia que você mudar de opinião, jogar na minha cara. Vai ter algum aluno de Vinícius, quando ele for professor no futuro, que vai caçar isso daqui, vai achar esse áudio, vai esfregar na cara dele. Mas professor, você não achava que era um absurdo? Eu acho, mas quem vai fazer a prova é você. Então foi aí que meu incômodo com esse tipo de abordagem para a física começou. Porque, gente, física é filosofia, né? Ou pelo menos é para ser. Né? Eu acho bonito esse negócio, né? Porque, tipo assim, eu acho, não sei você, mas David com toda certeza entende isso. A gente vem de um lugar, pelo fato da gente estudar licenciatura, fazer licenciatura, que na área de licenciatura, em muitas matérias relacionadas à licenciatura, a reflexão sobre o fazer licenciatura, sobre ensinar, é incentivada muitas vezes. Então, tipo, a gente passa muitas vezes matérias de licenciatura refletindo sobre a maneira como a gente ensina. O que a gente está fazendo ensinando? Quais são os nossos modelos? A gente está usando o que de modelo para ensinar? Por que isso daqui é bom? Por que isso daqui não é? Então, essa reflexão vem muito nas matérias de licenciatura. E eu não vejo, olhando superficialmente no currículo de bacharelado, eu não fiz quase nenhuma das matérias de bacharelado para poder afirmar com certeza, essa reflexão surgindo como pauta em alguma das matérias de bacharelado. Sobre, tipo assim, o que é ser pesquisador? O que eu estou fazendo com as minhas contas aqui? Tipo, qual é o propósito do motivo do porquê que eu estou estudando isso daqui? Pelo menos a impressão que eu tenho é que não existe esse tipo de reflexão nas matérias do nosso curso. E só acrescentando isso que você estava falando, Guilherme, é uma coisa que eu estava lendo um livro sobre essa questão da que a mecânica quântica trouxe uma ideia desse antirrealismo, esse movimento mais que vamos falar sobre observáveis e não falar sobre órbitas de elétrons que, enfim, a gente poderia ou não observar, mas uma coisa que eu pensava, quando perguntavam para mim o que você estuda em física, e eu gostava de falar prontamente, eu estudo a realidade, em algum grau, maior ou menor, eu estudo a realidade, eu estudo a gravidade, eu estudo como as coisas caem, eu estudo como a luz se comporta quando muda de meio, seja indo do ar para a água, enfim. Só que aí quando eu cheguei nessa questão do antirrealismo, onde as pessoas começam a meio que falar mais sobre a matemática, e aí eu comecei a perguntar, mas então o que a física estuda, no final das contas? Obviamente que você poderia recorrer e falar assim, estuda modelos associados à realidade. Mas isso parece que perde um pouco da urgência, eu vou dizer assim, disso que a gente está estudando, porque se é só um modelinho, então tudo bem, né? Porque essa questão de modelos, eu vou falar que uma experiência que eu tive, que foi recentemente para um congresso, eu vi pessoas debatendo ferrenhamente, defendendo seus modelos, mas em uma parte de mim ficava, gente, é só matemática. Sim. Se vocês acham que é só matemática, tudo bem, né? Tipo, você acha isso, eu acho isso, a gente vai vai testar, vai fazer experimentos, vai ver quem é que tá certo. Mas não tem esse motivo pra gente estar discutindo assim, tipo, tão ferrenhamente, tão defendendo assim, cada um o seu ponto. Cada um dando a vida na discussão. É isso, então, gente, é só matemática. Se é só matemática, então calma. Então, keep calm e calculate. Né? Calma e calculate. Vamos ficar tranquilos, né? É isso aí. Eu sinto que a gente, assim, só comentando sobre o que o Guilherme falou, no curso de bacharelado é uma tristeza
de verdade, que a gente tem tanta ferramenta para não fazer nada. Perfeito. Nada. Porque a gente consegue... um dos resultados mais, que eu lembro que é mais assim, memoráveis para mim no meu curso de física foi quando eu fiz Eletrodinâmica 2 com o Cássio. E numa prova ele me pediu para mostrar por que o céu era azul. Incrível, velho. Essa prova, né, que coisa simples, né? Que coisa simples, é uma coisa que é para todos nós. Sim. Né? E aí, eu acho que essa foi uma das primeiras e únicas vezes em física que eu me senti tão conectado com o que eu sempre quis fazer em física. Perfeito. Sabe? Porque, tipo, o que é o curso de bacharelado em física para quem está em casa e não está mais ou menos ligado? Você começa fazendo física 1, 2, 3 e 4, que é basicamente o que você faz no ensino médio, só que com muito frufru. Um cálculo agora. Com os cálculos, e aí depois você vai pegando e vai, no tempo mesmo, né, você vai atacando aqueles problemas de tipo, tanto na física clássica quanto nos estágios iniciais da mecânica quântica e etc. E você vai atacando, entre aspas, da forma que os caras que estudaram atacaram. Perfeito. Certo? E a questão é que a gente nunca tem, eu pelo menos no meu, eu não sei, David fez algumas matérias, todas as matérias de bacharelado, né? Eu não sei se ele teve, mas eu nunca tive essa ligação com os fenômenos de fato. Sabe? O que é que você tem? Você tem um arcabouço matemático que foi utilizado para explicar um fenômeno. Eu aprendo o arcabouço matemático, eu faço a conta e eu chego no mesmo resultado que a medição do fenômeno me deu. Quando o professor Cássio, que ele já veio aqui inclusive, né? Sim. Ele, duas vezes já, então tá empatado comigo. Quando ele me pediu para eu provar porque o céu é azul, e eu parei para pensar e eu me toquei, eu tenho todas as ferramentas para fazer isso. Sim. Sabe? Uhum. E aí eu fui fazendo a matemática, eu fechei essa questão, né? Fechei essa questão, fui fazendo, e foi muito legal. Só que eu invejo muito que o curso de licenciatura, ele tenha esse amor ferrenho pela reflexão. A minha mãe, ela é pedagoga, né? Também aqui pela UFBA, está fazendo doutorado agora na UFBA, terminando. E ela sempre trouxe para casa, né? Quem é filho de professor sabe, né? Sempre a mãe, o pai vai trazer para casa reflexões e testar com você algumas coisas. Então esse sentimento de falta de reflexão eu passei durante toda a graduação. Perfeito. E inclusive me prejudicou muito, porque não sei se algum dos ouvintes aí em casa gosta muito de filosofia e de física também, da forma que eu gosto, que a gente gosta aqui, mas você vai perceber, entrando no curso de física, que não é tanto esse o ponto. Sim. E isso é muito triste. Uhum. Não é tão isso de tipo assim, tá aqui o fenômeno, vamos ver o que é o fenômeno, tipo, tá, como é que eu vou fazer para estudar o fenômeno? Não é isso, não é? Você tem ferramenta, você tem resultado e você vai conectar um no outro. É só aquele joguinho que tinha no fundo do gibi da Turma da Mônica, de você ligar um negócio no outro, tá ligado? É basicamente isso que é o curso de física. Não, você comentou, eu queria comentar rapidinho sobre a minha experiência, que foi uma coisa, eu acho que foi muito sem querer, foi um evento muito sem querer que acabou me despertando, porque, assim, só falando assim, bem por alto, eu tive professores que focavam muito na parte de cálculo, de matemática, esqueça o fenômeno, faça esse cálculo aqui, veja o que dá, e olha só, raiz quadrada de K sobre M, não sei. Deus. Que lindo. Enfim, olha, que incrível isso. Mas eu lembro de uma vez que foi tão sem querer, que eu acho que o professor nem queria me dar essa revelação. Mas, enfim, o professor foi uma matéria de eletro, o professor passa uma questão, e aí ele passou a questão para casa e chegou na aula seguinte, não, alguém quer fazer no quadro, a sala tinha 3 pessoas, e eu falei assim, não, eu vou, tranquilo. E aí eu fui pro quadro fazer, e o professor ficou no celular, olhando assim enquanto eu resolvia. E eu resolvendo e falando, os passos matemáticos, né? Não, faz isso aqui, pega o seno, quebra em componentes, não sei o que, bonitinho. E aí eu sei que chegou o momento que eu cheguei no resultado, e eu falei, terminei isso aqui. Aí o professor levantou a cabeça do celular
olhou para a resposta e falou, tá errado. E voltou a olhar para o celular. E eu pensei, como assim? Como assim ele sabe que está errado? Tipo, ok, não, já deve ter feito essa conta 1000 vezes e ele sabe que está errado. Aí ele falou assim, sabe como é que eu sei que está errado? Aí eu falei, não sei. Ele, porque eu pedi para você calcular um campo magnético de um espira. E o que você escreveu aí parece um monopolo. Eu sei que uma espira magnética não é um monopolo. Ela se comporta como um dipolo magnético. Até E isso não existem monopolos magnéticos, né? Que fique claro. E aí ele falou assim, das duas uma, ou você acabou de encontrar o primeiro monopolo magnético, ou você fez errado. E isso foi uma coisa que, ok, né? Essa reflexão que eu tive foi algo de, o que eu estou escrevendo é, em parte, realidade. Sim, existe exatamente. realidade associada nisso que eu estou escrevendo. E eu preciso entender a gravidade. Eu preciso entender a realidade disso que eu estou escrevendo, porque senão é só mais uma conta. E isso mudou muito minha perspectiva de como eu comecei a olhar minhas contas, de pensar, será que isso faz sentido fisicamente? Essa intuição física que a gente fala é justamente essa conexão da realidade com a matemática. E a gente nunca, eu sinto que depois desse dia eu pensei, eu nunca mais posso perder isso de vista, entende? É, de fato, um pouco de realidade. Sim. Experiência bonita dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que usar essa experiência bonita de David é uma boa forma da gente se encaminhar para o final do episódio. A gente costuma fazer a nossa pergunta padrão de sempre, mas a pedido do nosso convidado, a gente queria trazer de volta uma pergunta que foi feita no episódio anterior, que foi sobre o modelo padrão, porque de acordo com ele vai ter uma resposta mais coerente, digamos assim? Sim, claro. Perfeito. Então, Vinícius, se você fosse uma partícula do modelo padrão, Sim. que partícula você seria e por quê? Eu seria um elétron. Por quê? Porque eu não sou soberbo para dizer que sem mim não existe realidade. Eu seria um elétron porque eu sou só mais um entre tantas pessoas. Perfeito. A gente faz isso, tipo, como você falou, essa iniciativa de trazer esse tipo de tema e trazer essa discussão específica sobre divulgação científica para esse episódio é justamente com o objetivo de tentar popularizar a ciência, não como Shopping Calculate, mas sim como Keep Calm dessa citação. Então, você tem algum material de divulgação científica que não tenha sido divulgado da outra vez, para não se repetir? Eu tenho um sensacional, Por favor. que eu conheci esses dias agora. Ele é um youtuber, inclusive. Ele estava falando sobre gravidade esses dias. Ele é Não. muito bom. É muito bom. Se vocês procurarem, tem o nome de uma bicicleta. Não. Senhoras e senhores, queria agradecer mais uma vez ao nosso participante, Vinícius. Muito obrigado, Vinícius, pela participação. Obrigado por me chamarem, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao meu queridíssimo Guilherme, que está sempre aqui com a gente. É isso, né? É sempre uma felicidade de estar aqui e poder trazer esse tipo de discussão. Como eu falei no começo do episódio, isso é um episódio de uma série de episódios, de uma série de postagens que está sendo feita pelo FISAmigos voltadas à mecânica quântica. Então acompanhe os próximos episódios que a gente vai lançar, acompanhe os episódios que a gente lançou e acompanhe as postagens que a galera está fazendo no Instagram. Por favor, fiquem, contagiados Perfeito. pela maravilha da mecânica quântica. Coisa linda. E até a próxima.